Olá, amigos! O Papo com o Papa hoje recebe Andréa Bombonato, da Focinhos S.A., diretora da Focinhos S.A., para que possamos falar sobre esse assunto que ela ama, que me ensinou a amar também, que é a causa animal. Bem-vinda, Andréa, ao Papo com o Papo. A gente estava com muitas saudades de você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Que gostoso. Você me ensinou, né? A nossa identidade é que eu sempre tive essa questão do respeito a todas as formas de vida, mas foi você quem me ensinou no mandato a olhar para a causa animal de verdade, a entender o que que é uma política pública de bem-estar animal, qual era a situação de Ribeirão Preto naquele momento, já se passaram 10 anos, não parece. Foi você que me ensinou tudo isso. Nós demos alguns passos, mas eu queria hoje, aqui no Papo com o Papa, conversar com você sobre como está hoje a situação. Você que vive a realidade das ONGs, a Focinhos, não sei se é a mais antiga, acho que não, mas é uma das grandes organizações não governamentais que tratam do bem-estar animal. Como é que está hoje, Andréia? O que que você poderia falar, uma situação, um breve resumo, para a gente entrar nas perguntas mesmo, quanto custa manter um animal hoje dentro de uma ONG e assim por diante? A Focinhos S.A. ela foi fundada em 2011, né, então já tem 15 anos, vai completar agora em agosto. Mas a gente já Parabéns. obrigada, a gente já fazia esse trabalho muito antes de oficializar a ONG. A gente Tá. não é a ONG mais antiga de Ribeirão, mas é uma das mais antigas. E aí de 15 anos para cá, a gente sente que piorou. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma estimativa de que Ribeirão tinha 100.000 animais nas ruas. Então, tinha uma estimativa, né, que eram 96.000 domiciliados pelo IBGE e 100.000 nas ruas. Hoje, a estimativa é de que sejam 300.000 só em Ribeirão, cão e gato. Então, que aconteceu, né, porque tá faltando política pública, esses animais eles estão se reproduzindo numa velocidade, muito grande, descontrolada, né, e o problema ele tende a piorar quando você não olha para ele da forma como deveria ser olhado. Sem dúvida, você fala das estimativas. Em algum momento, a prefeitura, né, Ribeirão Preto, fez um censo, né, um censo mesmo, foi para as ruas entender o tamanho dessa população de animais de rua? Deveria ter sido feito. Quando foi criado o Departamento de Bem-Estar Animal, muitos anos atrás, na lei que criou, falava que ela deveria fazer o censo animal, e esse censo nunca foi feito. Então o que a gente tem hoje são estimativas, né, mas a gente é muito difícil você trabalhar com um cenário que não é o real, né, que Sem você dúvida, você não tem uma base de dados confiável para traçar uma política pública para esse assunto. justamente, acho que a primeira coisa a se fazer é sempre um diagnóstico, para você saber onde atuar, qual área tem mais animais abandonados, qual área tem mais animais nas ruas, né, criar estratégias que sejam de fato, né, eficientes, né. Quer dizer, Hoje a gente viveu anos cobrando o castramóvel parado no estacionamento da prefeitura. nossa, mais de 14 anos que tá o Muitos anos. castramóvel parado lá, né? E assim, cadê o olhar para essa necessidade, Bom, né? partindo do princípio, existe uma lei aí em Ribeirão Preto vigindo e essa lei não está sendo cumprida, que seria fazer um diagnóstico para entender qual é o tamanho dessa população de cães e de gatos que vivem nas ruas, como você disse, qual o local que precisa ter o que a gente chama na vacinação, vou pegar um termo emprestado da vacinação, mas um bloqueio. Quando tem uma evidência de uma doença, a vacinação faz um bloqueio naquela região. E isso não é feito com castração, quer dizer, não é feito sequer um diagnóstico. Isso a gente tem acompanhado a estrutura lá da prefeitura, né? Para quem ainda não acompanhou, mas está tudo lá no. Digita marcospapa.com.br, porque está tudo lá. Nós levamos adiante a CPI da causa animal. E naquele momento, Ribeirão Preto matava, né? A gente chegou a essa conclusão, a gente não está afirmando isso sem pesquisar. Dos animais que davam entrada na divisão de bem-estar animal, de cada 10 animais, 9 eram eutanasiados no mesmo dia. Nós provamos isso em relatório que depois foi encaminhado ao Ministério Público, né?
você vai se lembrar que a farmácia não tinha medicamentos, era uma precariedade muito grande. Hoje, você tem ido lá, você tem tido notícias de como está aquela divisão? Olha, acho que atualmente eu não tenho acompanhado tanto, então Se está talvez seja sobrando muito melhor. trabalho para as ONGs, é porque não está. A gente tem uma atuação no Conbeia, né, a Focinhos tem uma cadeira no Conbeia, então a gente tenta fazer esse trabalho de fiscalizar e de ficar em cima, mas é muito difícil, porque os recursos são escassos, não tem boa vontade para olhar para esse assunto, então é sempre porque hoje o bem-estar animal ele foi inserido dentro do meio ambiente, né, então não é a prioridade. Prioridade é olhar para todas as outras questões de meio ambiente da cidade. Então, isso acaba ficando de escanteio. A gente tem, infelizmente, você comentou da CPI, né? Eram argumentos do tipo, ai, mas não tem como fazer um exame. Ai, mas não tem como fazer um raio-x. E aí o animalzinho que só chegou com uma pata quebrada, porque ele foi atropelado, era eutanasiado. Então, qual que é o argumento, né? Isso é um argumento que não é válido, não é justificável para você eutanasiar um animal por conta de uma pata quebrada. Né, a gente já resgatou casos críticos num nível que a gente mesmo achava que era irreversível, e a gente reverteu muitos casos, muitos casos. Inclusive a nossa veterinária, quando afirmou isso na CPI, tomou um processo do veterinário do DEBEA na época. E eu fui testemunha de defesa dela, porque a gente fez perguntas se o procedimento estava correto ou não. Eu me lembro que você formulou as perguntas para que eu fizesse, né? Então, aquela doença infecto-contagiosa não curável. Foi feito um hemograma? Não. A DBE não tinha, a Divisão de Bem-Estar Animal não tinha estrutura e nem um convênio com o laboratório para fazer. Foi feito um raio-x para saber se esse trauma não é reversível? Não, nem lá e nem um convênio. E assim, isso foi consignado em inquérito. Da onde você tirou essa informação, então, para chegar a dizer que você vai sacrificar o animal, eutanasiar o animal? Eu entendi que é assim. E essas médicas veterinárias foram processadas por ele. E eu tive que ir no conselho defendê-las, porque, infelizmente, nós tínhamos tudo isso muito bem documentado e que foi consignado no inquérito lá dentro do Conselho Regional de Bem-Estar Animal, de Proteção Animal, e felizmente as médicas veterinárias elas foram absolvidas dentro do conselho. Mas olha o trabalho que dá, você vai fiscalizar tecnicamente, conseguindo isso em documento, e ainda quem foi ajudar tem que sofrer um processo, tem que gastar tempo para se defender, dinheiro com advogado. É muito triste porque o que fica evidente? E aí, André, é isso que acho que a gente tem que trazer aqui. O que fica evidente? Uma sucessão de desculpas esfarrapadas em torno de não priorizar o bem-estar animal, priorizando o bem-estar da cidade toda. Não é isso? É, justamente. E falta um olhar, de resolver o problema de fato. Porque o argumento de que tá superlotado, a gente entende que tá superlotado, porque tem muito animal na rua, mas então vamos olhar para o problema, pra raiz, né, do problema. Por que que tem tanto animal na rua, né? Então vamos fazer campanhas de castração em massa, né, para identificar bairros e fazer por esgotamento, né, entrar nesse bairro e castrar 90% dos animais desse bairro, tanto os que têm casa quanto os que estão na rua, né? Porque muitas vezes tem gente que tem aquele costume de deixar o animal dar uma voltinha, aí aquele animal que tem um tutor, mas não é castrado, sai para dar uma voltinha, acaba cruzando, volta a cachorrinha, volta a prenha, e aí você tem um ciclo que não para, né? Então você tem que castrar os A gente animaizinhos. usava a expressão enxugar gelo, né? É. Porque e é exatamente essa a expressão, porque, como nós estamos falando aqui, André fundamentou bem, não tem um diagnóstico. Se não tem um diagnóstico, não tem uma política pública traçada com bom planejamento, né? Uma política e depois um plano para executar Uhum. isso. Então, o que tem? Essas emendas que deputado manda em véspera de eleição para falar, olha, castramos tantos animais, mas com base em quê? É muito dizer que castrou 200? A prefeitura não sabe o tamanho, ela tem estimativa, ela não trabalha. Então fica esse desafio que nós colocamos lá na época da CPI e está de posto agora. Eu quero que assim as autoridades que estejam assistindo, porque em harmonia com as ONGs,
que nunca houve, a verdade é essa, se a prefeitura ouvisse as ONGs, a realidade, o que é, e eu queria que você entrasse nesse assunto com a gente, o que é a realidade de uma ONG? Né? Quanto custa manter um animal que está lá sofrendo maus tratos na rua, trazer para dentro da ONG para cuidar, alimentar, dar banho, vacinar e buscar uma adoção? Quanto que é esse É. custo, Andréia? Primeiro lembrar que a ONG só existe porque o poder público está falhando. Sem Porque dúvida, senão eu não precisaria. Meu sonho é que a ONG não precise existir mais, né? Porque verdade. se eu não existir, né? Se a Focinhos S.A. deixar de ser Cumprir necessária, função, porque o problema já foi resolvido, sem né? dúvida. Então, a ONG está aqui para suprir uma falha do poder público. Então, no momento em que a gente não recebe nenhuma verba pública, nenhum dinheiro público, é tudo custeado com doações, eventos que a ONG faz para levantar dinheiro, né? As pessoas voluntariamente doam, mensalmente, esporadicamente, compra uma rifa, vai no bingo, vai no almoço, compra uma massa, uma pizza. Então, são formas da gente levantar recursos, mas aí a gente tem 2 trabalhos, né? O trabalho de cuidar dos animais de fato, que é um trabalhão, é um trabalho invisível que muitas vezes as pessoas romantizam, de olhar aquele animalzinho já para adoção bonitinho, fofinho, e não ver tudo que aquele animal passou para ter sido cuidado e recuperar aquele animalzinho. A gente vive uma montanha-russa de emoções, né? Porque a gente vai do não acreditar mais na humanidade, porque a gente vê casos absurdos de maus tratos, assim, de falar, não tem mais fé na humanidade, acabou. E aí, no dia seguinte, a gente tem uma adoção de um animalzinho com uma condição especial, que seria uma adoção muito rara. Aí fala, não, gente, tem gente boa no mundo. Então, a gente vive essa montanha-russa de emoções e as pessoas muitas vezes romantizam, não enxergam isso. Além de todo o trabalho, né, de levantar recurso, de cuidar desses animais, é muito caro, né? Você tem que castrar esses animais, vacinar, fazer todo o procedimento veterinário. Esse animalzinho chegou pra gente, ele chegou numa condição crítica, então ele vai precisar de todo um tratamento, vai precisar de medicamento, de atendimento veterinário, muitas vezes de cirurgia. A gente já teve animalzinho que precisou de 3, 4 cirurgias na coluna, na patinha. Então, assim, esses recursos são muito altos. A gente compra por mês, 300, acho que são 2 toneladas de ração por mês. Uau! Isso. É Então, muita assim, é coisa. muita coisa, muita coisa. Então, isso só pensando em ração, fora todos os outros custos, Ó, me dá né. um parêntese, ó, para a gente entender. Olha o que a Andrea trouxe aqui. Quer dizer, a ONG existe, a Focinhos S.A. existe porque vocês se sensibilizaram com essa situação e organizaram uma estrutura de atendimento para fazer o que a prefeitura deveria estar fazendo. Justamente. Então, oficializadas há 15 anos, mas vocês estão na estrada há muito mais Uhum. tempo. Então, gente, não tem desculpa, porque a gente vê tanto desperdício de dinheiro público. O exemplo de publicidade, né? Só esse ano a prefeitura vai gastar 20 milhões de reais com publicidade. Não é uma mensagem informativa, é legal a prefeitura, é necessário a prefeitura ter um sistema de transmissão de informação de utilidade pública para a população. Mas o que a gente vê são verdadeiros filmes preparados por agências caríssimas, que tem atores, que tem 3, 4 pessoas para fazer um vídeo, um filme para trazer uma informação. Quando essa informação poderia chegar de um jeito muito mais barato. Eu estou dando um exemplo da publicidade, mas a gente sabe que tem outros. A gente viu a questão da falta d'água. Ribeirão Preto Uhum. ainda desperdiça 40% da água que capta. Quer dizer, foi um custo para captar, tratar e distribuir essa água e ter de cada 100 litros, 40 é jogado fora. É surreal. Perdido. É surreal. Então, dinheiro não falta. Falta realmente consciência. Andréia, eu esqueci de te avisar, não fica brava comigo. A doutora Irvênia Prado esteve em Ribeirão Preto no domingo. A Ah, nossa mestre, doutora Irvênia Prado, médica veterinária, eu descobri que ela tem família em Jabuticabal, então nós vamos trazer ela mais vezes pertinho. para cá. Mostrando por A e mais B o que é a sensibilidade do animal. Que a gente pobreza de vocabulário, a gente fala inteligência, não, mas não é um atributo como do ser humano, é óbvio. Mas a sensibilidade, o que aquele animal sente. Uhum. Nós vimos agora, esse domingo, foi publicada uma pesquisa de uma abelha.
uma abelha que fizeram uma mancha de açúcar no teto da onde estava o laboratório, uma caixinha, e ela, sem treinamento, ela sobe numa bola de isopor para alcançar a bola de açúcar. Ela não foi treinada para fazer aquilo, ela fez espontaneamente. Da onde isso não é instinto. Isso não é instinto, porque não é uma experiência acumulada. É isso que a pesquisadora mostrou. A gente tem esse egocentrismo, né, essa prepotência de achar que o ser humano é o único animal, inteligente que existe e todo o resto pode ser subjugado por conta disso, né, todos são inferiores. E não são, né, a gente deveria viver numa harmonia, assim como todos os animais vivem entre si numa harmonia, e pensar que a gente faz parte do todo, né, a gente faz parte a gente muitas vezes se coloca assim, a natureza e a gente, como se fossem coisas O separadas. ser humano esquece que ele é parte do ecossistema, né? Justamente. E aí, quando a gente cria esse distanciamento, a gente é como se desse uma permissão para fazer atrocidades, né? Como se fossem, como se não tivessem sentimentos, como se não sofressem. Então, no momento em que você pega, por exemplo, um animal velhinho, idoso. Ai, começou a dar custo, a pessoa abandona na rua. A gente já resgatou inúmeros. Não, eu passo mal, eu fico sem dormir. Às vezes as câmeras de segurança, é sério, às vezes as câmeras de segurança flagram essas pessoas que abrem a janela e aí o animalzinho tá crente que deixou ali para fazer um xixi, o animal faz um xixi, o carro vai embora e o coitado se mata de correr. Eu fico sem dormir, gente. É. Eu sinceramente, eu São, passo mal assim, com essas coisas que a coisas. gente realmente não consegue entender como que a pessoa passa a vida toda com aquele animal. É um animal leal, que traz alegria, que traz, né, carinho, companheirismo, né, aquela coisa que só o cachorro ou o gatinho traz pra gente. E aí, no momento que começa a dar trabalho, dar gasto, a pessoa abandona. Olha, gente, eu vou falar com bastante conhecimento de causa agora, viu? Porque existe uma alma ali, né? Existe uma alma. A estrutura da caixa craniana de um animal, de um cachorro, de um animal que já tem cérebro, ela é muito semelhante e quase igual à do ser humano. A estrutura da caixa craniana, ela é muito semelhante. Então, assim, gente, tem uma alma ali, tá? Eu quero falar com bastante conhecimento de causa. Eu sei que você concorda, mas eu queria que todo mundo olhasse para isso, porque assim, meu, nós somos parte desse ecossistema. Eu quero repetir isso, e nós vamos falar isso até o dia que essa situação não for mais assim, Andréia. Dinheiro não falta, porque você pode fazer um bom diagnóstico e um planejamento de tal forma que o custo-benefício seja tão grande que não vai ser mais a enxugação de gelo. Porque fica a enxugação de gelo, não adianta. Porque não adianta mesmo, a situação está igual, a população de animais de rua também está alta ainda, e não se tem uma política estruturada de bem-estar animal. Nós estamos nessa luta e nós não vamos desistir dela. Como é que você vê essa possibilidade da gente não depender somente de emendas de deputados em véspera de eleição que querem tirar uma fotinha, né, em véspera de eleição? Aquela clínica na Avenida Dom Pedro, que demorou séculos, é uma clínica de especialidades. Se isso for bem estruturado, como ainda não isso é benéfico também, porque nós temos mais uma estrutura do poder público auxiliando nesse processo? Ajuda, muito. Tem que expandir horário de funcionamento, tem que atender de sábado a domingo, né, atender emergências. Hoje, se você pensar que um atendimento veterinário é muito custoso, né, muitas vezes a pessoa tem um animalzinho doente ou com alguma emergência que poderia ser tranquilamente reversível, mas muitas vezes a pessoa não tem condições de levar no veterinário. Então, tendo um hospital veterinário público, você dá a oportunidade daquele animal reverter aquele quadro, né, então é importantíssimo. E aqui esse atendimento ele tem que ser ampliado, tem que ter uma capacidade de atendimento maior, tem que ter um horário maior de atendimento, porque se você tem, atendimento só em horário comercial, a pessoa que trabalha em horário comercial leva que horas? Então tem alguns empecilhos, tudo bem, a gente está no começo, né, ele foi inaugurado recentemente, mas tem muita coisa a ser melhorada ainda. Entendi. Então, aquela expressão que a gente usa para a vida, né? É sempre preferível prevenir do que remediar. Muito bem, uma clínica de especialidade, ela está lá remediando. A divisão de bem-estar animal deveria prevenir, que é o que nós falamos aqui, o diagnóstico, a política pública, um planejamento de execução disso. Nós não vamos desistir disso, Andréia, porque
a questão do sofrimento animal, ele é grave. Claro, a gente vê os extremos também, que são alguns psicopatas que temos assistido, agora com o fenômeno da internet, e eu realmente perco o sono. Eu não chego a perder a fé no ser humano, porque eu acredito em reencarnação, então acho que vai chegar lá, mas é claramente um diagnóstico de psicopatia que merece punição. Sim. Isso aí não tenha dúvida, merece punição com rigor, para entender que isso não se faz. Seria um outro benefício que a cidade teria, porque a gente percebe alguns flagrantes de maus tratos com câmera que um vizinho tem, com câmera que a pessoa colocou para a própria segurança do estabelecimento. E eu advogo em favor de que a tecnologia tem que ajudar mais na questão do trânsito e na questão de segurança. Ribeirão Preto tem apenas 39 câmeras de segurança da prefeitura. O sistema chega a quase 70, Hum. a CI nos trouxe essa informação, porque a prefeitura faz convênio com estabelecimentos. Mas para você ter uma ideia, quando visitei Medellín e Bogotá, por conta do tema que nós somos apaixonados também, que é a mobilidade urbana, Medellín tem 1.200 câmeras de segurança. Nossa. Ah, mas Medellín tem 2.200.000 habitantes, tá? São José dos Campos tem 700.000 habitantes como nós e tem 1.200 câmeras de segurança. Num painel integrado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil. Porque as forças de segurança, ao identificar o maltrato, ao identificar o roubo, cirurgicamente a força de segurança vai lá e aí vai gerando uma verdade, não é uma sensação. A bandidagem, seja no maus-trato animal, seja a bandidagem que a gente normalmente estuda nos fenômenos de violência, opa, tem gente me vendo. Isso é essencial, porque eu sinto que as pessoas ainda praticam atos de maus tratos, de abandono, porque elas têm a sensação de impunidade, né. Então, se eu abandonar o animal, não vai acontecer nada comigo, ninguém vai me pegar, ninguém vai me punir, eu não vou ser preso, eu não vou ter que pagar por isso. Então essa sensação de que ela não vai sofrer por aquele ato, faz as pessoas simplesmente fazerem, né, sem a sensação de que vai trazer uma consequência para elas. Que bom. Então é um sistema que isso Ribeirão Preto precisa cuidar. Eu quero te perguntar o seguinte: a pessoa que hoje quer adotar um animalzinho, um gato, a pessoa que quer adotar um cachorro, o que que ela pode fazer? Primeira coisa é pensar em adoção responsável. Eu estou preparada para receber esse animalzinho em casa? Eu tenho condições financeiras, eu tenho espaço físico que comporte o porte desse animal, né? Para não chegar dali 6 meses, um ano e ver que é incompatível e devolver esse Você não animalzinho. está comprando um brinquedo, você está adotando um ser, né? Justamente. Inclusive a questão da compra dos animais, né, animal não é mercadoria, né, quando você compra um animal, você está classificando ele como um objeto. E você tem toda a questão da crueldade envolvida na indústria de filhotes, né, inclusive as matrizes que ficam prenhas todas as os cios, né, e aí, no momento em que elas não servem mais, elas são abandonadas ou são eutanasiadas, elas são descartadas, né. E a gente tem muitas, denúncias de que a mãezinha é deixada desnutrida para dar um filhote menor. Então você não alimenta adequadamente a mãe para que o filhote nasça desnutrido, porque o filhotinho menor vale mais. Então é toda uma indústria cruel, né, não tem por que a gente financiar isso se a gente tem milhares de animais esperando para ser adotados. Tanto animais que estão nas ruas e que podem ser resgatados pela população também, não precisa esperar uma ONG resgatar para adotar da ONG. A pessoa pode ir lá e pegar o gatinho na rua, pode ir lá pegar o cachorrinho na rua, quanto adotar das ONGs, para dar uma oportunidade para esses animais. Por que que eu vou criar novos animais, né, fazer essa cachorrinha ou esse gatinho procriar, para trazer ao mundo cachorrinhos ou gatinhos que vão tirar a chance dos outros serem adotados. Então, a primeira coisa é pensar adoção responsável e priorizar a adoção ao invés da compra. Então, pensou que tá ok, eu tenho condições financeiras, tenho espaço, não vou viajar, não pretendo me mudar, todo mundo da minha família concorda. Aí sim, pensar, buscar qual a personalidade adequada, né, conversar com as ONGs. Olha, eu tenho esse estilo de vida, eu tenho essa rotina, para encontrar, o animalzinho que vai dar a melhor combinação possível.
né, para levar esse animalzinho para casa e dar certo. Tudo isso é muito importante no antes. E entender um pouquinho o depois também. Gente, lá em casa nós adotamos 2 gatos. No começo eu senti um pouco de alergia, e eu conversei com a Andréia, ela falou assim: "Calma que passa, você só precisa de calma". Porque, assim, estava muito gostoso a presença do Nico e da Frida lá, trouxeram um monte de alegria pra gente, para as minhas filhas. Eu, assim, sinceramente passei a ficar apaixonado por gato, por bicho, como eu fiquei a partir desse contato. Eu não era. A bem da verdade, eu vou contar aqui, eu tive asma na infância, eu não podia ter nenhum tipo de bicho, a minha casa não podia ter cortina, tapete, coitada da minha mãe. Mas eu melhorei da asma, e ao contato com os animais eu tive um início de um estranhamento, voltou alguma coisa. Uhum. A André falou assim: "Você só precisa ter calma". Aquilo me trouxe tanta paz, porque estava tão gostoso, mas eu tinha ficado aflito com a saúde, Sim. né, o trauma de infância era muito Uhum. forte. Então, essa orientação é importante, gente, conversar com quem entende, né? Antes de adotar, depois de adotar, a informação de quem está lidando com esse assunto há tantas décadas, quase, né? Pode dizer É. 2, né? Há tantos anos lidando com isso. E esse assunto que você trouxe também da crueldade animal, daquele que está submetido a um cativeiro para reproduzir ou para divertir alguém, Uhum. né? Ou para reproduzir ou para divertir alguém, a crueldade animal é uma realidade, gente. Por isso que a gente defende o fim de uso de animal em rodeio. Na verdade, a gente defende o fim de uso de animal para entretenimento humano. Animal não é para entreter o ser humano, Justamente. né? A crueldade que a gente tem visto as pesquisas, por isso que não pode mais ter animais em circo, né? Outro dia uma história de uma baleia que ficou presa, aquelas coisas de baleia que a gente acha bonitinho, que vai lá tirar foto, né? Ela fica num cativeiro, ela estava num oceano, meu Deus do céu. E ela tá Justamente. dentro de uma piscina que ela quase não cabe ali Ela dentro, eu sai juro. do Ártico, vai até, né, Não é atravessa o exagero, André, eu planeta. perco o sono de verdade. Eu É. teve um dia que eu não dormia, de ver aquela baleia rodando, porque uma câmera, um drone, flagrou o cativeiro onde vivia aquela baleia. Não sei quem viu isso pela internet, mas pode procurar que vai aparecer. E essa baleia agora morreu, né? Uhum. Mas o tanto que ela viveu, É. coitada, anos numa Elas piscina, ela vivem em saiu do oceano, depressão. meu Deus do céu. É. O que que fica de lição? O animal não é para entretenimento humano, mas é para afeto, né? É. Quando existe uma troca. E aqui em Ribeirão, você tocou nesse assunto, aqui em Ribeirão a gente tem um caso que tá em evidência hoje, que é o caso da elefanta do bosque, a Mason. Hum. Que a gente conseguiu transferir a Bambi, se não me engano, faz alguns anos, Para ela um foi para um santuário, né? santuário. A Mason, ela era de circo, né, ela era uma elefanta. Ok, ela saiu de uma situação pior, Cruel, cruel, e foi por para uma uma situação situação, muito inadequada. melhor, mas não é a adequada, né, não é a situação ideal. Não é a vida dela. Se ela tá lá num recinto pequeno que, tem veterinários que vão falar que é o adequado, mas são veterinários que apoiam um zoológico, que pra mim não tem o menor cabimento você ter um Que zoológico. louco isso, É uma coisa gente. você ter um cetras que tem um espaço adequado para o animalzinho se recuperar e O que que é o depois Cetras fazer. para quem está nos assistindo? É É o o centro de centro triagem de animal silvestre. Então um que foi atropelado na animalzinho, estrada. isso, ele tem que ser recuperado para ser reinserido na natureza. É uma coisa, né, outra coisa é você ter um recinto que serve única e exclusivamente para a pessoa pegar o filho num domingo e ir lá olhar o elefante, Porque o entendeu? animalzinho do Cetras que foi recuperado e tem condições de viver no ecossistema dele, ele pode ser devolvido para lá, mas alguns não têm, né? Sim, Por exemplo, quando justamente. perde uma pata, quando perde uma asa, e que se for devolvido, vai ser predado o mais Exatamente. rapidamente, né? Outra coisa é você ter uma elefanta que tem um caminho já traçado, que ela pode ir para o santuário, e aí as ONGs precisam ficar pressionando a prefeitura, a E a prefeitura santuário, alega o quê? eles querem mantê-la aqui. Para eles é interessante mantê-la aqui. Para estimular a visitação, mas essa loucura de um animal sofrendo É como se num eles nível fossem de perder uma plataforma de entretenimento, como se fosse perder o motivo das pessoas irem no bosque, no como se o animal zoológico. não pensasse, né? Todo mundo pode buscar na internet essas coisas, gente. Esses dias mostrou uma cena de uma elefanta virando uma tartaruga que tinha ficado de costas, ela não conseguia voltar. E ela foi ali
Vira. virar ela para ela poder sair caminhando novamente. Bom, são tantos exemplos hoje, Uhum. bons e maus, né? A internet abre. Qual que a gente quer se inspirar é uma escolha de cada um. Os exemplos estão aí. E a internet, ela tem esse lado bom. Ela tem um lado ruim que muitas vezes as pessoas trazem desinformação, né, mas ela Sim, tem o lado bom de trazer visibilidade para um caso. Então, por exemplo, aquele último caso do cachorrinho que a pessoa abriu a porta e saiu correndo. Eu acho que as autoridades, elas foram atrás desse veículo, né, de encontrar o dono, porque a gente teve uma comoção pública. sim. Será que se a gente não tivesse tido tanta visibilidade, esse caso não ia ser só mais um caso? Né, então, quando a gente pega casos como o da elefanta, a gente precisa ter essa pressão popular. A internet precisa se mobilizar, as pessoas precisam se mobilizar para fazer pressão, né. Infelizmente, eles trabalham com esse jogo de, eh peso peso de ganho político, né. Uhum. Então, se tem muita gente criticando a Amazon no zoológico, então tudo bem, eu vou transferir ela para o santuário. Então a gente André, precisa. eu quero trazer um outro assunto aqui, porque um dia eu quero que você volte aqui no Papo com o Papa para nós falarmos de alimentação saudável, que é outra especialidade dessa engenheira aqui, tá bom, gente? Porque assim, a gente está falando do sofrimento animal em área urbana, né? E quando a gente vê florestas incendiadas, florestas devastadas, o estado de Goiás ainda admite correntão. Quem pegar essa cena pela internet, é assim, é pavoroso isso. Gente, junto com a floresta devastada, queimada, tem animais ali. Tem vida de animais, Uhum. tem toda uma fauna ali. E eu vejo pessoas que se comovem com um animalzinho na área urbana sofrendo, mas não se comovem com a devastação de vários hectares de floresta e aquele animal não tem mais habitat, não tem mais alimentação, morre queimado. Eu vejo pessoas que não se importam ou que pelo menos não pararam para pensar nisso. Tá vendo destruindo a floresta. A gente fala da questão ambiental, óbvio, o regime de chuvas tão necessário à nossa região, mas tem toda uma fauna ali. E a desculpa esfarrapada que vem é para produzir alimento. A gente sabe que não falta alimento, que o que falta é uma política pública para que todos tenham acesso à alimentação. A gente vê Isso é a casos e desculpa da casos ganância. de pessoas, os proprietários, os produtores, jogando fora a sua produção só para não vender barato, né. Então o alimento não falta, é o que você está dizendo. Não falta. Então, assim, nós precisamos lembrar, gente, que esse mesmo nós queremos a força, nós ambientalistas, ecologistas, nós queremos a força dessas mesmas pessoas que se importam com o sofrimento animal em área urbana, de lembrar disso, sabe? Porque além dessa questão que alimento não falta, o que falta é um planejamento para esse alimento chegar nas pessoas, nós temos milhões de hectares de terra degradada, que a Embrapa já tem tecnologia para recuperar esse solo degradado que pode voltar a produzir, mas que está lá na especulação imobiliária, Né. né? De um proprietário de um grande latifúndio que não está produzindo. E E está quan lá devastando por quê? Devastar a Amazônia é barato. É. Aquele outro jogou a gente laranja no Pantanal para falar que ia plantar soja. Sabe? Não é que a gente não quer que produza soja, nós queremos muito que se produza soja. Mas olha a quantidade de hectare que tem de área degradada e que tem que ser recuperada, que pode ser recuperada. Não é uma doença que não tem cura, né? Pode. Então, assim, que todos nós que valorizamos a vida animal na área urbana, que a gente se lembre também dos horrores que acontecem, né, nas florestas, na floresta amazônica, no Pantanal, e que precisa da nossa consciência e a nossa força para segurar esse tipo de político, né, que ainda defende esse tipo de coisa. E você vê o cerrado já perdeu 50% da cobertura original, né, então a gente olha muitas vezes só para a Amazônia, né, mas a gente esquece de olhar para o cerrado também que está perdendo toda a tua cobertura por conta de soja, de gado, né, então quando você pega, por exemplo, um sistema agroflorestal, você recupera a fauna, você recupera os corpos hídricos, né, você traz de volta todo um equilíbrio para esse ecossistema e produz, né, você não Exatamente. precisa necessariamente degradar, né, desmatar para produzir. É se inspirar mais na natureza para fazer com que a gente tenha uma produção
que respeite os ecossistemas e que a gente possa continuar vivendo aqui, né? Andréia, não parece, mas já foi 30 minutos, eu Nossa, bati na mesa passou aqui. rápido. A Mariana vai ficar brava comigo por causa do barulho, mas passou rápido, mas foi muito bom ter você por perto de novo, tratando de assuntos que são tão importantes. Você que tem tanto conhecimento no assunto, quer deixar uma mensagem para quem Eu está aqui no Papo com o Papa? agradeço o teu convite e eu agradeço você desde sempre estar com a gente nessa luta, né? A gente comentou aqui da CPI, comentou de todo o mandato. Eu vi de perto, conheci de perto, eu vi o teu olhar mudando e abraçando essa causa genuinamente. Porque, infelizmente, a gente vê muito político eh, pegando essa causa para si em época de eleição, que dá voto, né? E assim, eu tenho todo o meu reconhecimento pro teu trabalho. E assim, é um prazer, uma honra ter feito parte disso e estar continuando essa jornada aqui com você. Obrigado, fico emocionado também. É isso, gente. O Papo com o Papa fica por aqui nesse assunto. André, você vai voltar aqui porque tem muito assunto. Volto. Isso é uma luta de vida nossa, né? Isso dá sentido à nossa vida e essa bandeira, esse trabalho a gente vai levar adiante. Valeu, pessoal.